Seja bem-vindo ao Unipod, um programa de conteúdo para capacitação de gestores de destinos, pautado pela credibilidade, pela consistência e experiência, transmitido de forma leve e descontraída. E esta edição com o patrocínio de Visite São Paulo. Nada melhor do que a gente começar o trabalho justamente falando de sustentabilidade, essa pauta que é tão necessária e tão importante para todos os destinos. E nós juntamos os melhores nomes do Brasil aqui para falar deste assunto. Então, temos Elaine Tenerello, que é do Visit Iguaçu, cheia de práticas para compartilhar conosco. Muito prazer em recebê-la aqui, Elaine. Obrigada, é um prazer estar participando aqui com todos vocês em mais um Unicongresso, né? O 9º, minha 9ª participação também. E estamos aqui para compartilhar bastante informações e cases. Um detalhe importante que esta edição, principalmente, nós estamos realizando dentro do Unicongresso e por isso que estamos com tantos conventions bureaus aqui reunidos nessa. Não foi sorte, não, isso foi programado. Jorge Souza, do Joinville Convention Visitor Bureau, seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa, obrigado a todos. Muito bacana aí poder compartilhar um pouquinho da experiência também de Joinville com todos os colegas. E a Roberta Carvalho, que está aqui representando Costa dos Corais. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Vanessa, a oportunidade de estar aqui, dividindo essa mesa com esses atores tão importantes aí do turismo, né? E para a gente falar de uma pauta tão importante como é a sustentabilidade. Cada vez mais, né? E não só por uma questão de consciência nossa, né? De necessidade de preservação, e não só do planeta, né? Acho que já vamos abrir comentando que a sustentabilidade que a gente vai abordar não se resume a ambiental, porque muitas vezes na cabeça das pessoas é isso que traz. E a nossa proposta aqui, nesse episódio, é justamente a gente abrir um pouquinho mais, falando das questões sociais, das questões econômicas, né? Das questões culturais que também envolvem a sustentabilidade. E aí vamos começar pelo Visit Iguaçu, que nós já temos até um mascote, né, nessa edição aqui, que eu quero entender um pouquinho sobre esse mascote maravilhoso. Conta um pouquinho o que é esse projeto, divide aqui conosco. Bom, em Foz do Iguaçu, né, temos as Cataratas do Iguaçu, que estão localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, numa área de preservação de Mata Atlântica, ainda no estado do Paraná, e onde abriga as Cataratas do Iguaçu, nosso principal atrativo turístico, que é conhecido e reconhecido mundialmente. Então, nesse bioma tão diverso que temos ali, existe uma ONG, um projeto chamado Onças do Iguaçu. Então, esse projeto desenvolve em muitas esferas ações para a preservação da onça pintada, que tem todo um equilíbrio neste bioma. E isso inclui algumas práticas muito constantes e efetivas nas comunidades rurais que estão localizadas ao entorno do Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu ele é muito extenso e ele abrange 14 municípios do estado do Paraná. E no seu entorno existem muitas comunidades rurais. E o que vinha acontecendo? As onças, quando ela começa a ver que estão se aproximando do seu habitat, ela começa a se sentir um pouco confusa e ela invadia as propriedades. Então, pegava, às vezes, um cachorro, uma ovelha, um gado. Então, para se defender, os produtores rurais, às vezes, pensavam, vou matar a onça, né? Claro, porque fica fácil, ela sabe. Então, esse projeto ele veio para também fazer uma capacitação para que as pessoas entendam que não é preciso matar a onça. Sim. A onça equilibra o bioma, né? Então, eles fazem muitas ações práticas junto a essas comunidades, ensinam como ter armadilhas para as onças não chegarem e colocaram também esse projeto específico chamado Onças Crocheteiras. Então, são senhoras que moram no entorno, nessas comunidades, que fazem crochê. São várias senhoras. Elas se reúnem e apresentaram a oncinha, que chama esse formato, é um amigurumi, então é o projetinho da onça pintada. E
todas as unidades, os atrativos turísticos compram, o Visit Iguaçu compra. Até como Nós brinde, colocamos né? no nosso portfólio para brindes, tanto para os nossos convidados quanto para um evento. Quando um evento acontece na cidade, ele sempre quer algo local. Né? Algo que ele possa deixar para a comunidade. Isso é uma prática ESG, isso é uma prática que as empresas, que as entidades, todo mundo quer. Então, esse projeto, toda a renda é revertida para as mulheres, né, que fazem parte do projeto Onças Crocheteiras. E é uma forma de sustentabilidade econômica também, né? Que assim, você nutre essa comunidade e faz com que ela perceba a atividade turística também de uma outra forma, porque às vezes também se sentem um pouco ameaçados, né? Como novos entrantes ali no seu território. É uma forma de envolvê-los, né? De incluí-los dentro desse processo. Exatamente. Então, é isso que a gente trouxe assim como novidade. E só mais uma curiosidade é que a bióloga que gere esse projeto, ela ganhou um prêmio mundial, conhecido como Oscar Verde. Ai, então, o projeto realmente ele é fantástico. Depois até convido vocês a conhecerem. Mas aí eu me lembrei, quando você estava falando, né, das mulheres crocheteiras, que nós temos também uma comunidade lá em Costa dos Corais, né, das marisqueiras. Das marisqueiras. Que é uma prática tradicional que também, né, esse novo olhar do turismo traz uma grande generosidade nessas práticas originárias. Compartilhe com a gente. A região da Costa dos Corais teve uma mudança muito brusca, né? Era uma comunidade, basicamente de comunidades tradicionais, pesqueiras. E aí as marisqueiras, elas se tornaram e integraram esse turismo. Então, para essa vivência do turismo de experiência, né? O turista, ele vai lá vivenciar o dia a dia das marisqueiras. Então, como é que é pegar o marisco, como é que faz para cozinhar o marisco, degustar essa gastronomia. Então, esse envolvimento da comunidade tradicional dentro desse desenvolvimento turístico acontece diariamente na Costa dos Corais. E isso que é uma das experiências mais valorizadas hoje em dia, né? Não só essa questão de imersão, como também aí tem envolvido aprendizado, né? Tem envolvido o contato mais próximo com os povos originários, né? Hoje, a gente, principalmente, que trabalha com turismo internacional, e você, né, Elaine? O quanto isso é valorizado, né? Por essa autenticidade. O novo luxo, na verdade, né? O novo luxo é aquilo que tem este valor... que é algo que não tem preço. Isso né? mesmo. Você ter essa oportunidade de se envolver. Mas vamos trazer o nosso menino aqui para a conversa, porque ele representa. Eu tive a grata satisfação de ir a Joinville. Ele foi meu anfitrião, me trouxe... nós fizemos uma visita técnica e me impressionou profundamente assim, a palavra que eu posso descrever Joinville. Ao final dessa visita técnica foi responsabilidade social. É incrível a quantidade de iniciativas que essa cidade tem, né? E me pareceu uma coisa muito natural, né? Comenta um pouquinho da onde vem essa iniciativa, porque depois a gente fala das várias iniciativas, mas eu estou errada ou isso é muito latente mesmo dentro de Joinville? Basicamente é isso mesmo. Na verdade, assim, a Joinville, né, que é uma cidade industrial, né, por natureza, sua vocação, realmente assim, é uma cidade aí que trabalha muito, né, é a cidade do trabalho, basicamente assim, né. Então essa questão do associativismo está muito forte, né. A gente tem grandes empresas na cidade e muitas entidades também que acabam dando suporte a todo esse trabalho e toda essa repercussão realmente que Joinville vem se apresentando, vem se mostrando, né. Então realmente o próprio Comércio Burão é um exemplo disso, né. Nós somos aí o 8º mais antigo do país. Fruto justamente desse movimento associativista da cidade, né? E isso, de certa forma, acaba impactando em todo esse trabalho, né, de responsabilidade social, de associativismo, né? E realmente tem dado essa visibilidade. Parece que está no DNA das pessoas, né? Sim, faz parte do DNA. A gente tem vários exemplos aí realmente que acabam trazendo realmente... Comenta dos bombeiros. Gente, tem um programa de bombeiros voluntários, que é uma sede incrível, que as pessoas estão lá já apostadas.
Traz um pouquinho bem essa isso, na história verdade, dos bombeiros. Eu fiquei assim, voluntário, gente. É a primeira corporação Gigante. bombeiros voluntários do Brasil. Do Né? Brasil. São mais de 100, quase 130 anos, 1.700 bombeiros voluntários, né, que se dedicam voluntariamente, né, a combater, a atender realmente a sociedade. Isso justamente surgiu da necessidade realmente da sociedade, da comunidade naquela época, de poder realmente, né, ter alguém que pudesse dar esse suporte, né, para a sociedade. Então, realmente surgiu desse movimento. Não, até porque isso o voluntariado, né, a gente pode fazer de várias formas, mas quando se trata de bombeiro, né, que é uma pessoa que se expõe ao risco, que são os nossos grandes heróis, exatamente. Né? Então, assim, a pessoa realmente põe uma régua de voluntariado um pouco meio alta, né? Não, inclusive, assim, isso começa desde criança, né? Tem o próprio programa de bombeiros voluntários, Mirins. Né? Então, assim, começa desde criança. Então, de repente, né, o pai já induz a criança, de repente, a fazer parte. Então, realmente, é um projeto que se sustenta, né, ao longo dos anos. Por isso, já tem mais de 130 anos. Né? Então... mas aí a gente tem um caso bacana também lá em Costa dos Corais, da questão da educação, né, ambiental. Conta um pouquinho, porque eu acho que isso é tão importante, né, da gente já formar esses jovens dentro desses novos conceitos. Inclusive, a nossa região também tem os bombeiros mirins, hein? Tem um projeto que os bombeiros fazem na região. Vamos fazer um evento. Primeiro que a Costa dos Corais está dentro da maior unidade de conservação marinha costeira do Brasil. A Costa dos Corais é uma região extremamente importante para o meio ambiente, né? São 12 municípios, pegando 4 pernambucanos, 9 alagoanos. Desses 9, 8 são da Costa dos Corais, então são destinos que a gente promove. E foi criada justamente para cuidar dos corais, que é o animal principal para a formação do nosso principal atrativo turístico, que são os ambientes recifais, as piscinas naturais. E como não cuidar do meio ambiente, né? A nossa região depende disso, né? Para a sobrevivência do desenvolvimento turístico. E, pensando nisso, Costa dos Corais desenvolveu um projeto muito bacana desde julho de 2023, chamado Meu Destino Mais Sustentável, onde a base é a educação ambiental, porque eu acredito que a gente tem pesquisa, tudo é muito importante, mas se a gente não tiver educação e a base vindo das crianças, realmente a gente não consegue desenvolver uma consciência e uma sensibilização na parte da conservação ambiental e social, né? Então, e ele corrige o pai, né? Ele com começa certeza. A fazer toda a correção de dentro As de crianças casa. são maravilhosas, assim. Você joga o lixinho no lugar errado. Pai, por favor, eu aprendi com a tia que não pode fazer isso, né? E a gente traz as crianças das escolas públicas para conhecer os empreendimentos privados. Então, elas têm a oportunidade de conhecer a gestão turística e as ações de sustentabilidade que esses empreendimentos turísticos realizam dentro da nossa região. Isso faz com que eles, além de se transformarem em multiplicadores de informação ambiental, eles também comecem a observar o turismo como uma forma positiva, porque muitas vezes o turismo é visto só como uma parte negativa, né? Como porque a gente estava com exploração, né? Justamente, a economia, né? E isso é muito gratificante, porque a gente vê crianças que convivem no entorno desses empreendimentos, que muitas vezes não teriam oportunidade de poder conhecê-los, mas que provavelmente serão os futuros colaboradores desses empreendimentos. E fazer com que eles compreendam essa gestão turística e essa questão da sustentabilidade, da importância ambiental, para que eles continuem tendo esse desenvolvimento turístico na região. Isso nos deixa muito felizes. A gente já atingiu mais de 4.000 crianças na região. É um projeto que vem crescendo muito. A gente Desde quando? Desde julho de 2023, Vanise. E, assim, a gente vem a cada ano integrando mais a participação não só dos empreendimentos turísticos, não só os associados, mas também os parceiros, mas também órgãos muito importantes como o ICMBio, o IMA e entidades do terceiro setor que trabalham com a conservação ambiental. Então, eu acho que é um papel que o Convention tem, não só a promoção turística, mas também porque fazer promoção de responsabilidade, né? Porque fazer promoção sem a conservação ambiental não tem como, né? Então, é um pilar que nasceu dentro do Convention e vai permanecer, eu tenho certeza disso. A Ana, que é a nossa executiva, nos apoia muito na questão, gosta muito dos projetos que são desenvolvidos e a gente está muito feliz com tudo que a gente está realizando na região. Você estava falando e eu fiquei aqui com uma questão na cabeça, que a gente já vai voltar, porque eu quero uma opinião aqui da
da Elaine sobre o turismo regenerativo, Sim. né? Quando a gente fala, e você estava falando dos corais, e isso também é uma grande tendência, Sim, né, mundial, sim. porque já não se fala mais em sustentabilidade, não tem nada mais, assim, já Isso. passamos dessa É. fase. Isso. Agora a gente tem que recuperar, né? Eu queria só o depoimento da Elaine, porque ela convive com muitos tomadores de decisão internacionais, né? E a gente percebe essa preocupação crescente, né, dos nossos compradores, principalmente dos eventos, né, que são CNPJs trazendo CNPJs, né? Então, quando até no turismo de lazer, isso pode passar um pouco mais pulverizado, mas um tomador de decisão corporativo, né, que está endossando aquele destino, ele precisa ter muita segurança e num destino natural, eu imagino que isso seja ainda mais exponencial. Com certeza. Compartilhe com a gente se isso procede. Isso é uma preocupação, inclusive, sabe, Vanisa? Foz do Iguaçu é um destino muito... nós somos interior, né? Uma cidade de interior, é pequeno, mas é muito cosmopolita. A gente recebe gente do mundo inteiro. Mundo inteiro. Tanto que a nossa marca principal de destino é Foz do Iguaçu, destino do mundo. Porque mais de 160 nacionalidades ingressam no Parque Nacional para visitar as cataratas anualmente. Então, é o mundo inteiro que a gente recebe ali. Não só lazer, mas muito evento. E é uma dor, porque dessa questão também, dessas práticas de sustentabilidade. E temos muitos atrativos importantes, significativos, conhecidos e reconhecidos mundialmente, que aplicam muitas práticas e são públicas, como Itaipu. Itaipu, se você entra no site, você vai ter ali a política de sustentabilidade, todas as ações encaixadas dentro de cada ODS, muito bem definidas. E ICMBio, que administra o Parque Nacional do Iguaçu, que é uma concessão dos serviços, né, privados lá dentro, de serviços de turismo, também tem isso muito bem definido. Parque das Aves é um case, mas entenda que são localizados. Aí, quando a gente fala de destino, para a gente falar de um comprador, é uma dor que eu tenho, é uma dor que eu levo para todos esses players que são parceiros, membros da gestão integrada. Nós precisamos, somos vistos como um destino, Foz do Iguaçu, um destino sustentável. Nós somos ou não? Ou temos sustentabilidade aplicada em pontos focais e estratégicos. Então, para a gente a gente precisa parecer e a gente precisa mostrar. Só que isso envolve políticas públicas, qualquer destino. Então, o convention, eu tenho uma ansiedade, eu falo, eu preciso para trabalhar, a minha equipe precisa de um portfólio de sustentabilidade do destino. Para isso, eu preciso que as políticas públicas sejam claras. Eu só preciso nos passem a informação, mas a informação tem que ser passada pelo poder público municipal. E essa evidência, né? Porque numa visita técnica você Total. traz ali um portfólio que está lindo, mas qual efetivamente é a aplicação? Precisa ser visto. Né? O lixo não pode estar na praia. Exato. Né? A gente estava conversando antes aqui, compartilhando com o pessoal o nosso making off, né? Mas a gente estava compartilhando essa preocupação de muitas vezes os destinos de praia, né? Terem pontos para coleta de lixo, ok, mas as pessoas culturalmente ainda não estarem aptas a praticar, né, a utilizar essa lixeira, porque tem um recolhimento do lixo no final do dia e esse recolhimento do lixo não olha a tábua da maré, né? Porque daí ele faz a coleta do lixo depois de que a maré subiu, né? Então, porque as pessoas ainda estão na praia. Bom, a gente vai ter que achar uma outra solução, né? E só para finalizar, assim, é que eu tenho certeza que quando a gente tem isso, que a gente consegue demonstrar em forma de um portfólio, não quero tanto detalhe, a gente precisa de coisas... Eu falo, dá informação que a gente consegue, né, mapear, consegue montar, mas que precisa ser visto. Isso atrai negócio, entende? Isso atrai mais negócios. Então, fazem, a gente sabe que faz, porque isso hoje é lei. Toda pasta pública, ela precisa cumprir
a sua legislação. Mas o que vocês estão fazendo que a gente pode colocar como isso sim é uma prática que vale a pena divulgar? Sim. Isso atrai negócio, isso atrai evento. Então, é isso que eu estou lutando. Agora, essa é a luta do Visit Iguaçu. A gente precisa ampliar. A gente tem muita coisa boa, mas a gente quer mais. A gente quer uma coisa de destino. Nós somos um destino sustentável, porque de políticas públicas nós fazemos isso, e você consegue enxergar. E nós sabe? perdemos muitos negócios, né? Porque muitos países europeus já não têm plástico há muitos anos, Exato. né? Não aceitam que exista plástico. Você entrega um copinho d'água, ele fica até, né, constrangido de pegar. Sim. E nós somos cobrados por isso. Então, é um dos quesitos de uma captação de um evento, né? O grau de comprometimento, porque, afinal de contas, aquela empresa, aquela organização está avalizando as práticas daquele destino no momento em que ela decide uma sede de evento. Mas eu queria trazer aqui um pouquinho da conversa, porque a gente tem umas outras questões também de responsabilidade social que trazem também uma imagem muito positiva, e não é só por causa dos bombeiros e do associativismo. A gente tem casos, falando de educação, né, maravilhosos no destino de Joinville, a começar pelo Balé Bolshoi, né, que tem um programa lindíssimo. Eu queria que tu comentasse sobre essas práticas artísticas que ainda por cima nos encantam, né, Jorge? Sim, de fato, o Bolshoi, inclusive, completou 25 anos agora recentemente, né, a única escola do Bolshoi fora da Rússia, e que, de fato, é um orgulho para Joinville, para Santa Catarina, até mesmo para o Brasil, né? E nós, além, logicamente, de atrativo turístico, né, é uma escola de formação, né, de bailarinos aí, que hoje forma bailarinos para os palcos das grandes companhias mundiais. E é bacana dizer o seguinte, assim, né, que além de ser um projeto de responsabilidade social, porque, basicamente, né, todos os alunos, praticamente não, todos os alunos 100% estudam gratuitamente, né, são 8 anos de formação, que certamente vão se transformar em grandes bailarinos, se não grandes cidadãos. Uma questão importante, de repente dá para destacar, é o seguinte, né, o projeto do Bolshoi, assim como, né, outros projetos culturais da cidade, contribui também para formar uma cultura, digamos, na própria sociedade, né, que é o pano de fundo realmente das, como eu posso dizer, sociedades desenvolvidas, digamos assim, né, as grandes cidades, né, de primeiro mundo, enfim, tem a questão da cultura muito forte. Então, realmente, desenvolver um projeto como esse também contribui para que a cidade, né, a comunidade, torne-se culturalmente, né, com uma cultura mais elevada, e com isso contribuindo, inclusive, com o desenvolvimento, né, econômico, com criatividade, com inovação e assim por diante. Então, realmente é um projeto que, na verdade, transcende, digamos assim, somente a questão realmente da educação, né, dos bailarinos, enfim, das crianças, enfim. E tem o projeto musical também, né? Musicário. Então, é uma cidade muito artística, né? Musicário, um musicário. Justamente, que é um projeto que eu costumo dizer que é o Bolshoi da música, né? Para as pessoas terem uma ideia. Para as pessoas realmente terem ideia do que se trata, né? É um projeto também de formação de orquestra, de alta performance. São 8 anos de formação, né? Mas é um projeto mais recente, acho que tem 7, 8 anos, né? Mas que já fez, inclusive, turnê internacional e que acaba levando o nome de Joinville, do Brasil, né, para o mundo todo, né? Então, realmente, um projeto também que tem esse plano de fundo, de formação de plateia, realmente de criar uma cultura, né, na cidade, na sociedade, para que a gente consiga realmente também, né, mudar aí um pouco a realidade, não só da cidade, mas do Brasil como um todo. Que tem uma sede maravilhosa, né? E aí a gente começa a fazer a conexão, né? Você estimulando todo esse processo criativo e de Joinville despontando, né, como polo de inovação, justamente por isso, porque você fez todo um trabalho de base, né, dentro da criatividade, dentro da arte. Justamente. Né? Até falando em termos de sede, né, o Musicário vai construir um novo projeto agora, inclusive assinado por uma empresa japonesa, né, a parte acústica. Segundo eles, vai ser o maior concert hall, o melhor concert hall da América Latina em termos técnicos. Né? Então, realmente, isso vai trazer uma visibilidade não só para a cidade, mas para o Brasil, porque a ideia justamente é fomentar, né, a cultura de orquestra, né, no país. Gente, nosso papo tá ótimo aqui, né? Mas a gente tem um limite de tempo aqui nos episódios, porque assim, é uma pauta tão grande que nós vamos ter que fazer um outro episódio. E aí, Roberta, eu queria assim de uma fala sua para a gente fechar daquela expressão que eu pedi para a gente segurar, porque eu acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria que ficasse desse episódio, né? E você comentasse essa questão, né, do momento de migração que a gente está, de
extrapolar a sustentabilidade, né? Não fomos capazes de sustentá-la, né? Então, nós estamos num outro momento em que a gente tem que falar de turismo regenerativo. Vocês têm casos lindos lá em Costa de Corais, então está com você essa responsabilidade do fechamento desse episódio. Conte para nós um pouquinho disso e veja de que forma que os destinos, né, a nossa audiência pode colaborar. Bom, o turismo regenerativo é algo que vai além da sustentabilidade, né? Como você falou, Vanisa. É uma abordagem muito voltada para a indústria do turismo e que é de regeneração, né? De um cuidado, além do conservar, de recuperar aquilo que está sendo destruído, né? Além dos ecossistemas, de toda a parte cultural e da parte econômica das comunidades. E dentro da Costa dos Corais, a gente tem 2 cases de sucesso impressionantes. Primeiro é o Biofábrica de Corais, que é uma startup especializada na regeneração de corais de ambientes recifais. Então, eles têm um trabalho muito bacana que já iniciou em Porto de Galinhas. Eu vou dizer que é a sorte, né? Eu geri a unidade de conservação APA Costa dos Corais durante um período e eu tive a oportunidade de liberar a pesquisa desses meninos na área também de Alagoas. Então, eles puderam vir para o município de Tamandaré, em Pernambuco, e para Maragogi, onde hoje eles são patrocinados por um dos nossos associados, que é o Grupo Amarante. Então, eles fazem berçários de 2 espécies de corais, e eu acho que isso é magnífico, porque a gente está passando por uma situação muito grave, que é a questão das mudanças climáticas. Sim. Ano passado, a gente teve um aquecimento global e um aquecimento do mar muito alto, né? Os corais sofreram muito com isso, e saber que a gente tem uma startup que pode regenerá-los, a gente fica muito feliz. E outro case de sucesso é a Associação Peixe-Boi. A Associação Peixe-Boi, ela vai além do turismo regenerativo, além da questão da conservação de um animal que está ameaçado de extinção, ela também deu a oportunidade da comunidade mudar a sua parte financeira. Então, eles trouxeram uma comunidade tradicional, que eram de pescadores, e eles tiveram a oportunidade de trabalhar com a conservação ambiental. Então, os turistas, né, os visitantes, vão fazer o avistamento do peixe-boi, e quem leva os turistas é a comunidade. Ai, que lindo. É um passeio que a gente admira muito, e que está dentro do nosso portfólio, ali a gente promove. Isso. São nossos parceiros. E é um exemplo de turismo regenerativo. Tem parcerias fortíssimas com a SOS Mata Atlântica, com a Toyota Ambiental. E realmente é um case de sucesso muito forte. E o que eu queria deixar assim, como mensagem principal para a questão do turismo é que a gente tem uma responsabilidade sobre a questão ambiental e que o turismo não dá para sobreviver sem o meio ambiente. Todos nós estamos conectados ao meio ambiente, né? A gente tem essa função, e eu acho que nós que trabalhamos com turismo precisamos trazer essa fala da importância do meio ambiente dentro desse contexto social, do contexto econômico. Como a Elaine falou, eu acho que o que falta é as empresas, as pessoas entenderem o quanto isso é até forte para a questão da economia deles mesmo. Eles não estão sabendo utilizar uma pauta tão importante para ganhar dinheiro, né? É isso aí. Para ganhar dinheiro, eles não estão sabendo utilizar isso. Então, que todos do turismo, né, possam se envolver mais na questão ambiental e trazer mais isso como propósito de vida mesmo. E prioridade dentro das pautas dos destinos, das políticas públicas, né, que a gente seja mais eficaz, mais assertivo e mais preocupado dentro das gestões dos destinos turísticos, promovendo-as em comunidades mais conscientes e mais inclusivas, né? Com certeza. Então, essa, gente, é a minha mensagem também. Queria agradecer aí esses 3 representantes de Convention Bureau, né? Cada um de um lado. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo. Obrigado. Obrigada, foi ótimo. E só para finalizar, o Visit Iguaçu é uma entidade amiga da onça. Tá? Amiga da onça. Esse aqui já está sequestrado.